Fala, fiel torcida! Hoje é dia de parar tudo e prestar atenção na bomba que acaba de estourar nos bastidores do nosso querido Corinthians. Vocês já ouviram a notícia? Os magnatas do futebol mundial, donos do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi e do Newcastle, o grupo PIF, estão de olho no nosso timão e fizeram uma proposta absolutamente surreal: 10 bilhões de reais. Isso mesmo, uma quantia que faz qualquer um ficar de boca aberta. Mas o que isso realmente significa para o Corinthians? É hora de mergulhar nesse assunto e entender todas as nuances dessa oferta que pode mudar os rumos do nosso clube. Primeiro, vamos nos situar no contexto dessa proposta. O Corinthians, um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, está atravessando um momento delicado em sua história. Apesar de termos uma rica trajetória repleta de conquistas, os últimos anos têm sido desafiadores. A equipe enfrentou altos e baixos no Campeonato Brasileiro, com atuações que oscilam entre o brilhante e o decepcionante. E, claro, isso não é algo que passa despercebido pela torcida. A pressão por resultados torna a situação ainda mais complicada, e é nesse cenário que surge essa oferta bombástica. Agora, parar e pensar sobre 10 bilhões de reais é algo que nos faz refletir em várias dimensões. Essa quantia é enorme e poderia não apenas garantir a estabilidade financeira do clube, mas também possibilitar a contratação de grandes estrelas, a construção de novas estruturas e a ampliação das nossas bases. O que a torcida deve considerar é: vale a pena abrir mão de nossa identidade e história em troca de um futuro promissor? A venda do Corinthians para investidores externos, como o Sheik, é um tema que divide opiniões. Existem aqueles que acreditam que, com o dinheiro, poderíamos alcançar grandes glórias, enquanto outros temem que a essência do clube se perca nesse processo. Além disso, a questão da propriedade dos clubes de futebol está em alta no Brasil. Com a chegada de investidores estrangeiros, o cenário se transforma e gera um debate intenso sobre o que significa ser um clube brasileiro. O que será do Corinthians se ele passar a ser controlado por Sheik? A história do clube, com sua paixão, suas conquistas e suas raízes, poderia ser colocada em risco? Essas perguntas estão fervilhando nas redes sociais e nas conversas de arquibancada. Outro fator que não podemos ignorar é o impacto que essa proposta gera nas competições em que o Corinthians está inserido. Com um aporte financeiro dessa magnitude, a equipe poderia fazer frente aos gigantes do futebol brasileiro e mundial. Imagine só, torcedor, poder ver o nosso timão brigando de igual para igual com os grandes times da Europa, trazendo jogadores de renome e criando um elenco competitivo. É um sonho que pode se tornar realidade, mas que também traz riscos. O que é certo é que essa deve ser uma discussão ampla, que envolve a opinião de todos os torcedores. A pergunta que fica é: o que você, fiel, acha disso tudo? Está disposto a ver o Corinthians sob nova administração ou prefere manter a identidade que temos há tantos anos? Vamos debater nos comentários, porque a voz da fiel é essencial nessa hora. Impacto no elenco e na estrutura do clube. O que muda com a possível venda agora que já discutimos o impacto da proposta de 10 bilhões de reais? É hora de analisar o que realmente poderia mudar no nosso amado Corinthians caso essa venda se concretizasse. Visualize a cena, o clube que você ama, com sua rica tradição e história, sob nova direção, e um futuro que promete ser brilhante, mas que também gera um certo temor entre os torcedores. O que isso significaria para o nosso elenco, estrutura e, claro, para a fiel torcida? Em primeiro lugar, vamos falar sobre o elenco. Com uma injeção de capital dessa magnitude, o Corinthians teria a capacidade de atrair jogadores de alto nível, que atualmente estão fora do nosso alcance. Imagina só, torcedor! Estaríamos falando de estrelas que hoje jogam em grandes clubes europeus ou que são ídolos em suas seleções. A possibilidade de ver jogadores como esses vestindo a camisa alvinegra é, sem dúvida, algo que faria nossos corações baterem mais forte. Além disso, o Corinthians poderia investir na formação de novas promessas em suas categorias de base, garantindo que o clube não apenas se fortaleça agora, mas também no futuro. Mas não é só no elenco que a mudança seria sentida. A estrutura do clube também passaria por uma transformação drástica. A modernização do complexo esportivo, incluindo centro de treinamento, estádios e instalações para os torcedores, poderia ser uma prioridade absoluta.
Um Corinthians com estrutura de ponta, capaz de competir com qualquer gigante do futebol mundial. Imagine o orgulho de ver nosso clube se tornando uma referência no Brasil e no mundo. Isso também poderia atrair mais torcedores e novos patrocinadores, potencializando ainda mais as receitas do clube. Agora, é importante refletir sobre o outro lado da moeda. A venda do Corinthians significaria abrir mão de uma parte da nossa cultura, da nossa tradição. O que aconteceria com a identidade do clube? E os jogadores que hoje vestem a camisa alvinegra, como se sentiriam em um ambiente tão diferente, sob uma nova administração? Jogadores como Fagner e Cássio, que têm uma conexão profunda com a história do clube, poderiam se sentir deslocados em um novo cenário. A pressão seria intensa, e muitos poderiam sentir que estão lutando contra um sistema que não entendem. Essa pressão poderia gerar um efeito adverso, levando a um desempenho abaixo do esperado. Aqui na arquibancada, a emoção é palpável. Cada torcedor tem sua própria perspectiva sobre essa mudança potencial. Alguns veem uma oportunidade dourada, enquanto outros sentem apreensão. A Fiel é conhecida por sua paixão e fidelidade, e essa situação não seria diferente. Como isso afetaria nossa relação com o clube? Será que a torcida continuaria a apoiar o Timão da mesma forma se o clube se tornasse uma propriedade de investidores estrangeiros? A conexão emocional que temos com o Corinthians é algo que transcende a lógica financeira e as contratações de estrelas. E, claro, não podemos esquecer que o futebol é um esporte imprevisível. Mesmo com todo o dinheiro do mundo, a química do grupo e o comprometimento dos jogadores são fatores essenciais para o sucesso. Não adianta trazer estrelas se a equipe não estiver unida em busca do mesmo objetivo. Portanto, a responsabilidade de manter a essência do Corinthians e garantir que essa proposta seja benéfica ao clube é de todos nós. Então, Fiel, queremos saber, você acredita que essa possível mudança traria mais benefícios do que malefícios para o Corinthians? Ou você teme que a essência do nosso amado Timão se perca nesse processo? Deixe suas opiniões nos comentários. Sua voz e seu sentimento são fundamentais nesse momento. A reação da Fiel, expectativas e medos da torcida diante da proposta e agora, vamos falar sobre o que realmente importa, a fiel torcida. O que vocês estão sentindo com toda essa história da proposta de 10 bilhões de reais? É claro que o amor pelo Corinthians vai muito além de cifras, mas o que isso significa para nossa relação com o clube? Vamos explorar as expectativas e os medos que estão fervilhando nas arquibancadas e nas redes sociais, e ouvir um pouco da voz da Fiel. Primeiramente, a expectativa é palpável. Muitos torcedores estão sonhando alto. Com a possibilidade de grandes investimentos, a Fiel imagina que o Corinthians pode voltar a ser aquele time temido e respeitado tanto no Brasil quanto no exterior. Todos nós queremos ver nosso clube disputando títulos importantes, com um elenco forte e competitivo. As promessas de contratações de estrelas e novas estruturas fazem nossos corações pulsarem mais forte. É um desejo legítimo, algo que todos nós queremos, um Corinthians mais forte e mais vitorioso. Por outro lado, os medos também estão presentes. A história do nosso clube é rica e cheia de conquistas que foram construídas ao longo de décadas. O temor de que essa venda possa colocar tudo isso em risco é real. A grande maioria dos torcedores se preocupa com o que pode acontecer com a nossa identidade, com a cultura do clube e com a relação que construímos ao longo dos anos. A mudança pode ser uma faca de dois gumes, trazendo tanto benefícios quanto complicações. E aqui entra um ponto crucial que não podemos esquecer, a relação entre o clube e a torcida. O Corinthians sempre foi um clube pautado na paixão de sua torcida, uma verdadeira família. Essa proposta pode gerar um distanciamento, caso as decisões sejam tomadas apenas com foco financeiro, sem levar em consideração o sentimento da torcida. A Fiel deseja ser ouvida e ter voz nas decisões que impactam o futuro do clube. Será que os novos investidores estarão dispostos a ouvir a voz da Fiel? Para enriquecer nossa discussão, ouvimos alguns torcedores nas redes sociais. Um deles, o João, disse: "Eu quero ver o Corinthians forte, mas não quero perder a essência do clube. A história é tudo pra gente." Já a Ana, com esperança nos olhos, comentou: "Imagina só, grandes jogadores vestindo a nossa camisa.
Isso seria um sonho. Esses depoimentos mostram a diversidade de sentimentos que a proposta gerou. Além disso, é importante lembrar que a pressão por resultados pode aumentar exponencialmente. Com tanto dinheiro envolvido, as expectativas em relação ao desempenho em campo seriam altíssimas. Isso poderia gerar um ambiente tóxico, onde a cobrança e a crítica se tornariam insuportáveis para jogadores e comissão técnica. O Corinthians, que sempre foi um time de luta, poderia perder a essência de ser um clube que valoriza a garra e a paixão, trocando isso por uma busca incessante por resultados a qualquer custo. E não podemos esquecer das especulações que estão rolando nas redes sociais. O que começou como um rumor virou um tema quente entre os torcedores. Cada um tem sua opinião e isso gera uma série de debates acalorados. É um tema que divide a torcida, há quem defenda a venda e quem a rejeite com todas as forças. O que não podemos perder de vista é que, independentemente da decisão que o clube tomar, a Fiel estará sempre presente, apoiando e amando o Corinthians. Agora é hora de ouvir você, torcedor. O que você espera dessa proposta? Está animado com a possibilidade de novos tempos ou teme que a essência do Corinthians se perca? Queremos saber sua opinião nos comentários. Vamos juntos debater e compartilhar sentimentos sobre nosso timão. Comparações históricas, momentos marcantes de transições no Corinthians neste momento de incertezas e expectativas. É interessante olhar para a história do Corinthians e lembrar de algumas transições marcantes que moldaram o clube ao longo dos anos. Afinal, nossa trajetória é repleta de momentos decisivos que nos tornaram o que somos hoje. E agora, com essa proposta de 10 bilhões de reais em pauta, podemos traçar alguns paralelos com o passado e entender o que isso pode significar para o futuro. Vamos voltar um pouco no tempo e relembrar a transição que o Corinthians passou em 2007, quando a equipe estava prestes a ser rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. A pressão era imensa, e a torcida estava em estado de alerta. Naquela época, a chegada de novos investidores e uma reestruturação financeira e administrativa ajudaram o clube a se reerguer. O Corinthians não apenas se salvou do rebaixamento, mas também se tornou campeão da Copa do Brasil em 2009, posteriormente, da Copa Libertadores em 2012. Esse foi um momento de virada, onde a união da torcida e a nova administração trouxeram frutos. Agora, com a proposta do Sheik, será que estamos diante de uma nova oportunidade de renascimento? Outra transição marcante foi a construção da Arena Corinthians, que se tornou um símbolo de superação e ambição. A construção do estádio, que se tornou a casa do Timão, foi um divisor de águas para o clube. Com um novo espaço moderno, o Corinthians pôde aumentar sua receita e oferecer uma experiência melhor para a torcida. No entanto, essa transição também trouxe desafios, como a gestão das dívidas e as expectativas em relação ao desempenho do time. É um lembrete de que cada grande mudança vem acompanhada de seus próprios desafios. Assim como na construção da arena, a proposta atual pode ser uma chance de levar o Corinthians a novos patamares, mas devemos estar preparados para os obstáculos que podem surgir. Esses exemplos históricos nos mostram que, embora as mudanças possam ser assustadoras, também podem abrir portas para novas oportunidades. A história do Corinthians é marcada pela superação e pela luta, e essa proposta de venda poderia ser vista como mais uma chance de reescrever nossa narrativa. O que precisamos é garantir que a essência do clube não se perca, mantendo a conexão com a torcida e a paixão que nos move. Será que estamos prontos para abraçar essa mudança, assim como fizemos no passado? Outro ponto a ser destacado é o papel da torcida nessas transições. A Fiel sempre teve um papel ativo na história do Corinthians, seja na arquibancada, apoiando o time nos momentos difíceis, ou nas redes sociais, se manifestando sobre as decisões do clube. A união entre a administração do clube e a torcida é fundamental. Assim como nas transições anteriores, se o Corinthians decidir seguir em frente com essa venda, será crucial que a voz da Fiel seja ouvida e respeitada. A história nos ensina que a força do Timão vem da paixão da sua torcida, e isso deve ser um guia para qualquer decisão futura. E agora, torcedor, como você vê essa comparação com as transições do passado? Acha que a história do Corinthians está pronta para mais um capítulo emocionante ou teme que essa mudança possa trazer complicações semelhantes ao que vivemos no passado? Deixe suas opiniões e reflexões nos comentários.
Vamos juntos discutir o presente e o futuro do nosso Timão. O futuro do Timão, perspectivas e desdobramentos após a Guerra de Sheik. Chegamos ao capítulo final dessa reflexão sobre a proposta que está chocando o mundo do futebol. O que podemos esperar do futuro do Corinthians diante dessa Guerra de Sheik que se desenrola? Com a possibilidade de uma venda que pode mudar radicalmente o rumo do clube, é hora de pensar nas perspectivas e nos desdobramentos que essa situação pode trazer para todos nós, torcedores apaixonados. Primeiro, é importante considerar que, independentemente da decisão que a diretoria tomar, a história do Corinthians já é rica e cheia de conquistas memoráveis. A tradição, a paixão e a história da Fiel são inegáveis. O que está em jogo agora é como o clube poderá manter essa essência ao mesmo tempo em que busca se modernizar e crescer. A venda pode representar uma nova era para o Corinthians, mas isso não significa que precisamos abrir mão do que somos. Com a injeção de capital que essa proposta representa, o clube poderia retomar seu lugar de destaque no cenário nacional e internacional. As contratações de novos jogadores, a modernização de estruturas e a possibilidade de competir de igual para igual com os gigantes do futebol europeu se tornam viáveis. Contudo, tudo isso deve ser feito com cautela. O sucesso financeiro não pode ser atingido às custas da nossa identidade, e a Fiel precisa ser parte desse processo. Agora, se olharmos para momentos históricos do Corinthians, como a conquista da Copa do Brasil em 1995 e a Libertadores em 2012, vemos que essas vitórias foram construídas com a alma da torcida, com a força da Fiel nas arquibancadas. Essas memórias são a base do que somos e do que queremos continuar sendo. A venda do clube poderia trazer um novo horizonte, mas é fundamental que essa nova fase não apague o brilho das nossas conquistas passadas. O Corinthians é feito de histórias, e cada torcedor carrega um pedaço dessa trajetória. Outro aspecto a ser considerado são as rivalidades. O Corinthians sempre teve uma relação especial com suas rivalidades, e isso é uma parte fundamental do nosso DNA. A venda do clube poderia tornar essa dinâmica mais complexa, especialmente se a nova administração não entender ou valorizar essa cultura. O que queremos é um Corinthians forte, que respeite suas raízes e continue sendo o time do povo, e não um mero produto do mercado. Por fim, um ponto crucial a ser lembrado é o papel da torcida nesse processo. A Fiel sempre foi a alma do Corinthians, e a participação dos torcedores nas decisões do clube é imperativa. Os novos gestores precisam ouvir a voz da torcida, compreender suas preocupações e expectativas, e garantir que a paixão que nos une permaneça intacta. O futuro do Timão não pode ser desenhado sem a participação da Fiel. E, para encerrar, deixo uma pergunta a todos vocês. Como você imagina o futuro do Corinthians após essa proposta de 10 bilhões de reais? Acha que o clube pode se transformar em um gigante, ou teme que a essência do Timão se perca na busca por resultados financeiros? Deixe suas opiniões e reflexões nos comentários, porque a voz da Fiel é a força que move o Corinthians. E não se esqueçam, galera, inscrevam-se no nosso canal, deixem seu like e voltem sempre para ficar por dentro de tudo que rola no Timão. A nossa paixão é o que nos une e nos faz vibrar por esse clube maravilhoso. Até a próxima!